Fala pessoal, beleza? Na última aula, criei o container da minha aplicação utilizando linha de comando, mas agora a ideia é utilizar o Docker Compose, né? Que ele já é um orquestrador de container. Por quê? Da forma que foi criado anteriormente, fica muito difícil de administrar, né? Eu até vou abrir o terminal aqui para mostrar para vocês, ó. Se eu dar um Ctrl R, eu acredito que esteja no histórico, né? Docker run. Olha o tamanho do comando. Então, toda vez que eu queira, né, subir a minha aplicação, eu vou precisar rodar essa instrução e eu tenho que garantir que o meu banco de dados esteja rodando também. Então, isso é muito ruim de administrar. E o Docker Compose, eu já vou ter um arquivo que eu já vou provisionar minha stack inteira. Então, eu já vou ter o meu container, já vou ter o banco de dados já para provisionar a minha aplicação, tá? Então, vamos fazer a criação dele. Então, vamos utilizar a inteligência artificial. A gente vai fazer todo o processo aqui na mão. E aí, na hora quando todo mundo já estiver maduro, tiver um pouquinho de controle da situação, a gente começa a trabalhar com o Kiro, beleza? Então, vamos lá. Então vamos vir lá pro Gemini, né? E vou colocar assim, ó. Quero criar um Docker Compose de uma aplicação Python com Fast API conectando com MySQL, certo? Então vamos ver o que ele sugere aqui, aí eu vou fazer a leitura com vocês, vou ver o que atende para o nosso cenário e configuramos aqui, tá? Então ele fala aqui que ele trouxe a estrutura de arquivos do meu projeto, né? Então a gente já tem uma pasta da aplicação, o arquivo, o diretório da aplicação, que eu já tenho lá, o arquivo onde vai ser provisionado, o arquivo onde que vai ser a instrução para subir a aplicação, já tenho, o Dockerfile, já tenho também lá, mas só que agora eu preciso criar o Docker Compose, né? Aí aqui ele fala das dependências que ele criou aqui, isso pouco importa pra gente. Nós já temos o Dockerfile, então tá tudo certo. E assim, o nosso Dockerfile tá longe das melhores práticas, mas só que como a gente primeiro vai garantir que a aplicação esteja no ar, aí depois a gente retoma com as melhores práticas, olhando para segurança, tamanho de imagem, entre outras coisas, tá? E aqui ele fala como que ele cria a aplicação. O que nós precisamos é esse cara aqui, né? Então eu preciso ter o service, que é onde que vai ser o serviço. Então o nome da minha aplicação vai ser chamado web. E aqui no Docker Composer dele, esse build, ele é equivalente ao Docker build do Docker, que é onde que ele vai criar a imagem para você. Aí aqui eu dou o nome para minha aplicação. Aqui eu permito, né, a questão do restart, a porta, aí as variáveis de ambiente que eu preciso. Aqui ele deu essa de exemplo, mas a gente vai colocar as nossas que nós precisamos, né, as nossas variáveis que é preciso para rodar a nossa aplicação. Mas só que aqui ele está expondo as senhas, né, mas só que lá no futuro a gente vai corrigir isso, né. Ele define um volume para a nossa aplicação, para a gente não perder o estado dela, e ele dá uma condição aqui. E aqui, o outro serviço é o banco de dados, que ele pega a imagem do MySQL, ele dá um nome para o container, né? Ele coloca as variáveis de ambiente, né, para a gente saber e colocar na nossa aplicação. O telefone tocou aqui, tá? E aqui os parâmetros de health check para garantir que o banco de dados está no ar. Então a gente vai pegar esse exemplo aqui e a gente vai ajustando conforme a nossa necessidade. Mas aqui não tem nada demais, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, vou copiar e colar. E aí eu vou vir aqui no Kiro, tá vendo? Vou criar um novo arquivo, você pode fazer no Kiro, você pode também criar no seu VS Code, tá? E vou chamar de Docker-compose pronto IML, certo? E aqui eu vou colocar o nosso Docker Compose. Eu vou fechar os nossos arquivos de variáveis de ambiente, né? Aqui, o nome da nossa aplicação, vamos manter essa mesmo, né? Vamos deixar na porta 8000.
As variáveis de ambiente, vamos colocar aqui o que nós utilizamos aqui na nossa env, né? Então, que são esses caras aqui. Então vamos lá no Docker Compose e aqui vamos colocar nossas variáveis de ambiente. Então vou fazer assim. Colocar as nossas variáveis de ambiente. Dá um Ctrl Z aqui. Vou fazer assim para ficar mais fácil para vocês, tá? Aí eu dou um Enter e vamos colocar nossas variáveis, certo? Então aqui por traço, deixa eu fazer assim, fazer assim, vamos ver, peraí. Eu vou tirar a minha imagem daqui para não travar para vocês, tá? Então, aqui, né? Aqui, vou selecionar, vamos ver se dá um tab ali. Foi. E esse aqui eu apago, certo? E essas são as variáveis de ambiente. Lembra que eu comentei que eu posso resolver pelo nome do banco de dados, né? Então aqui eu posso passar o DB, que é o nome do serviço para poder se conectar ali, né? Então vou pegar o DB, vou chamar ele de DB, vou colocar aqui. Se der problema, provavelmente deve ser o container, mas pelo que eu lembro é o nome do serviço, certo? Aí a senha é meu password, dbname, fecha API. Então vamos pegar fecha API. E aqui o database eu vou chamar de fecha API, certo? E aqui eu vou pegar aquela senha. Você pode ver que aqui por enquanto só estou copiando e colando para você ver como que a inteligência artificial já entrega as coisas para nós de forma prática. Mas é importante você ter o conhecimento do que está acontecendo aqui, tá? Então beleza. Então aqui, então quando eu rodar um Docker Compose Up, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o build do meu container com esse nome, com essa porta, conectando no banco de dados a partir dessas variáveis de ambiente, né? Aí aqui ele cria um volume e ele tem uma condição se o serviço está ativo, que é o nosso banco de dados, né? E aqui ele cria um volume para o banco de dados. Será que vai subir de primeira? Então vou pegar, salvei, né? Eu não vou ficar falando muito de Docker Compose porque eu sei que tem uma aula. Deixa eu até habilitar aqui. Eu sei que tem uma aula de Docker Compose que eu expliquei tudo isso para vocês. Então agora é hora de retomar a aula anterior se tiver dúvida ou me chama nos comentários para a gente já avançar porque vai começar a ficar mais complexo. Imagine quando a gente já estiver na cloud, que aí tem questão de firewall, essas coisas. Então a ideia aqui é meio que já criar a nossa documentação de como subir a nossa aplicação, tá? O Docker Compose vai vir para isso. Beleza? Salvei aqui. Ele está na raiz do projeto, igual está escrito lá. E aqui vamos ver como que ele diz para a gente executar o nosso Docker Compose, né? Então, como executar? Rode o Docker Compose Up, né? --build, certo? E aqui ele fala como que a gente pode testar a nossa aplicação. Então, o que eu vou fazer até para não dar conflito, né? Então, primeiro eu vou rodar um Docker ps-a, né? E aqui eu vou dar um Docker stop no MySQL primeiro, né? Ele pegou a nossa senha difícil, né? O MySQL. E agora vamos dar um Docker rm e apagar toda a sujeira que nós temos aqui.
Sei que tem formas de você remover do mesmo jeito, mas eu estou fazendo assim devagarzinho para vocês aprenderem, tá? Copiei, colei. Aqui um por um, para ninguém ter dúvidas. Copiei, colei. Beleza, certo? Então agora é a hora da verdade. Será que vai funcionar de primeira? Então vamos lá. Copiei o nosso comando aqui. E vamos ver se a nossa aplicação sobe de primeira. O que ele está fazendo, né? Primeiro ele está fazendo download, né, da imagem do MySQL. Fazendo o download da imagem do MySQL. Aí aqui ele fala, né, como que a gente vai testar a nossa aplicação. Porque como ele tem mais ou menos uma ideia do que é. Porque a gente está utilizando o FastAPI, que seria simulando uma aplicação em Python, tá? Então aqui ele está fazendo download. Pode ser que demore um pouquinho. Enquanto isso, que vai fazendo download, aqui até para revisar com vocês a estrutura do projeto que está lá. Então na pasta, eu tenho a minha pasta, né? App MySQL Docker, né? Dentro da pasta MySQL Docker eu tenho a aplicação, tá vendo que esses são os arquivinhos da aplicação. Tem o Docker Compose, aonde que é o arquivo que eu vou subir a minha stack completa. Tem o Dockerfile, aonde que ele vai criar a imagem da minha aplicação. O README é onde que vai estar a documentação da minha aplicação, que depois que o Docker Compose estiver pronto, vamos falar de Git. Aqui são as bibliotecas que são necessárias para subir a nossa aplicação. E aí criou esse arquivinho aqui para poder rodar comandos no terminal para subir a aplicação, tá? Mas só que isso aqui não vai ser mais necessário porque a gente está utilizando o Docker Compose Up, tá? Então vamos voltar lá para o terminal. Voltei para o terminal, ele está extraindo, né, o projeto. Beleza, aí agora ele está fazendo o build da nossa aplicação, tá vendo? Então todos aqueles passos, né, ó, Docker Run, Docker Build, o Docker Compose já vai fazer isso para você tudo em um comando, somente utilizando esse comando aqui, ó, Docker Compose Up e o Build, né? Aí aqui tá vendo que ele está carregando as dependências desse arquivinho, né, que são as bibliotecas que eu mostrei para vocês, para nossa aplicação rodar. E o detalhe importante, tá, pessoal? Toda aplicação, pode ser em Java, em Node, em Python, ele segue o mesmo conceito. Então ele tem uma pasta com o código do projeto e sempre tem um arquivinho aonde que fica as dependências e vai ter sempre um comando que ele vai executar essa dependência. E se você olhar aqui, ó, a aplicação aparentemente subiu, né? E não está apresentando nenhum erro, né? Mas aqui ele está trazendo os logs do MySQL, né? Ó, deu erro aqui a questão do DB, lembra que eu falei para vocês? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do container. Ó, aqui a aplicação ele subiu, mas não está conectado com o banco de dados, tá? Subiu sim.
Ele está falando que a aplicação ela subiu, mas só que ela não está conectada com o banco de dados, certo? Aqui pelo erro. Então, o bom é que a gente vai fazer alguns testes aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra instância aqui do terminal. Não, na verdade, eu vou dar um Ctrl C e vamos fazer o primeiro teste aqui. Que eu acho que deve ser porque a gente não definiu a rede no Docker Compose, tá? Por isso que ele não funcionou o DB. Deixa ele terminar de parar aqui a aplicação. O processo ficou encavalado. Até pra gente não perder tempo no vídeo, o que eu vou fazer? Vou abrir o terminal de novo. cd, sre, github, app. Aumento um pouquinho para vocês aqui. Você vê que por mais que a gente tenha toda a facilidade, nunca funciona de primeira, tá? Close down. O down é para matar stack. Aqui, eu olhando aqui, se a gente olhar aqui para o nosso Docker Compose, provavelmente ele já vai subir na rede bridge, né? E bridge ele não resolve por serviço e nem por DNS, né? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na IA e falar assim, ó, seta uma rede no meu Docker Compose. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir uma network que aí sim ele vai resolver internamente aqui, ó. Então ele vai criar uma network chamada App Network, né? E a partir dela ele já vai conseguir resolver internamente em vez da gente passar o IP do container, né? Então deixa eu pegar aqui, né? Então só fazer algumas alterações. Então pegar aqui, ó, network, esse cara, embaixo de DB, deixa eu fazer assim. Embaixo de DB. E aqui, embaixo de DB, na verdade na mesma direção de dependências, né? Aqui. Cadê a letra T? Beleza. Aí aqui na mesma direção do health check, mesma direção de health check, cadê? Mesma direção de health check. E aqui embaixo de volumes é onde que ele vai criar a nossa rede, né? Aí vamos fazer o teste. Então, vou colocar o "-d". Não, primeiro eu vou colocar assim para a gente ver os logs, tá? Vamos ver se ele vai subir de primeira. MySQL. Vamos ver agora a aplicação. Olha lá, a aplicação subiu sem erro, tá vendo? Então, se a gente for fazer o teste aqui, abrir o link, /docs, já está tudo funcionando aqui. Como eu sei que ele está funcionando? Vamos olhar no Kiro. Eu lembro que tem a documentação de como a gente pode testar a nossa aplicação. Então aqui eu vou colocar uma parte visual, fecho aqui. E como posso testar a nossa aplicação via curl? Sei que estava documentado. Então aqui eu acho que está no chat do Kiro, né? Cadê?
Ctrl Shift L. A seção do Quiro, onde a gente pode testar, né? Então tá aqui a sintaxe. Olha como criar um usuário a partir do post, né? Então copia e cola aqui. Vem aqui no terminal. Aumento a tela para vocês. E dou um Ctrl Shift V. Que ele vai criar o nome. Vamos colocar aqui para saber que é diferente. YouTube -docker -compose, certo? O e-mail vai ser deltaops.exemplo, né? Rodei o comando, ele criou. Aí o que eu posso fazer? Verificar na interface se o usuário está aqui. Vou dar um F5 e eu quero listar o usuário. O usuário, cadê? Fazer um get, tente agora, né? Vamos ver aqui. Executar. Aqui, ó. YouTube, Docker Compose, DeltaOps. Então, assim, tá funcionando. Minha aplicação está conectada no banco de dados e resolvendo por DNS, né? Que seria por serviço, né? Então, aqui, ó, se eu pegar aqui e abrir meus arquivos e ver minha env do Docker Compose, você vê que agora eu não estou apontando para o IP do container, eu estou apontando para o service da minha aplicação, tá? Então é isso, já temos um Docker Compose que está funcionando com logs. E agora o próximo passo, né? A próxima aula é o quê? A gente aprendeu um pouquinho de Git, utilizar o Quiro para documentar, né, toda essa aplicação, para na aula seguinte a gente olhar uma cloud específica e levar o mesmo resultado para lá, beleza, pessoal? Então é isso, valeu, falou!